Fala pessoal, hoje a aula vai ser sobre círculos e aí nós vamos começar a falar sobre área de círculos. Olha só pessoal, a área do círculo tem duas formas da gente calcular. A primeira, quando eu tiver o círculo, eu tiver o raio, onde a área do círculo vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Mas vamos supor que eu não tenho r ao quadrado, eu tenho o diâmetro. Ó pessoal, coloca aqui o círculo. Ó, mais uma coisinha. Circunferência é diferente de círculo. O círculo, ele tem área e a circunferência não tem área. Então não vamos confundir círculo com circunferência. Olha só, se eu tiver o diâmetro no caso, ele tem duas vezes o raio. Como ele tem duas vezes o raio, a nossa formulinha do círculo, quando a gente quiser calcular, vai ser o π vezes o d ao quadrado sobre 4. Pessoal, aí aparece um exercício aqui para nós, que ele fala assim, ó. O que vai acontecer com a área se eu dobrar o raio? O que acontece com a área? Então ele quer saber o que acontece com a área se eu dobrar o raio. Se o raio for numa nova condição, for o dobro. Se a gente multiplicar por 2. Pessoal, faz o desenho aqui, ó. Aqui nós temos a primeira condição, que eu vou chamar de A, que é a área do círculo. Agora eu vou colocar a nova condição aqui do ladinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar duas vezes o R, porque eu dobrei o raio, multipliquei por 2. E aqui, ao invés de colocar só A, eu vou colocar o A'. Como que calcula essa área aqui mesmo? Ah, a gente viu lá, como eu tenho o raio, eu vou fazer πr ao quadrado. Então aqui, ó, a área vai ser igual do círculo π vezes r ao quadrado. Não ajudou em nada. Tá bom, mas guarda esse carinha aqui que a gente já vai usar ele. Vamos para a segunda situação. O A' vai ser igual ao π vezes 2 vezes r ao quadrado. Pessoal, toma muito cuidado aqui, ó. Vamos colocar parênteses, porque é todo mundo ao quadrado. O novo raio agora é 2r's. Então vai ficar esse carinha ao quadrado e esse carinha ao quadrado. Então, ó, a área' vai ser igual a π vezes o 2 ao quadrado, 4 vezes o r ao quadrado. Opa, eu já vi esses dois carinhas. Joga o 4 lá para cima. Ó, a área' é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Maravilha, ó. Eu já vi esse carinha aqui em algum lugar. Então é só eu substituir esse pedacinho aqui por A. Então, ó, 4 vezes a zero. Ou seja, a nova área vai multiplicar por 4 a área do círculo antiga. Então, se eu dobro a distância, multiplica por 4, por causa desse quadradinho aqui. Agora, pessoal, o que será que vai acontecer se eu pegar, ao invés de eu falar de raio, eu vou falar assim, ó. Eu tenho uma primeira condição, onde a área do primeiro círculo é A, e a área do segundo círculo, eu vou falar que é o dobro da primeira. O que será que vai acontecer com o raio? Ó, agora, nessa situação, o raio que nós vamos ter que diferenciar. Então, ó, esse raio é R, e esse raio aqui, vou chamar de Rzão, porque se a área é maior, consequentemente, o R também é maior. Mas vamos achar quanto que é maior. Maravilha. Calcula a área desse cara aqui. Mais uma vez apareceu o R. Então, a gente vai usar a formulinha do R. Então, vai ficar ó, A igual a π vezes r ao quadrado. Não ajudou muito. Mas deixa ele lá guardadinho. Vamos para a segunda condição. 2a0 é igual a π vezes r ao quadrado. Olha só, esse carinha aqui eu vou substituir lá no lugar do a0. Então coloque ele lá dentro. O que será que vai acontecer? Ó, 2 vezes tudo que a gente tem do lado de lá, π r1 ao quadrado igual a π vezes r1 ao quadrado. Opa! Π a gente corta com π e vai sobrar 2r ao quadrado é igual a r1 ao quadrado. Como que eu tiro esse r aqui? Como que eu tiro o quadrado desse r?
extrai a raiz quadrada do outro lado. Então, extrai a raiz quadrada do outro lado. Vai ficar 2r ao quadrado igual a rzão. O rzinho está ao quadrado, então o rzinho eu posso tirar da raiz, e é isso que eu vou fazer. E o 2 eu deixo lá dentro, então vai ficar r raiz de 2 igual a r. Se a gente quiser transformar isso daqui para porcentagem, por exemplo, dá para a gente transformar, porque a gente sabe que raiz quadrada de 2 é 1,4. Então, se eu tirar da raiz, 1,4 vezes o raio é igual a rzão. Isso daqui significa que tem 100% mais 40%. Pessoal, ele vai começar a brincar com os exercícios agora com um conhecimento que a gente já adquiriu anteriormente. Ele coloca um exercício assim para nós, olha só. Calcule a área do círculo inscrito dentro de um triângulo 3, 4, 5. Então, olha só. Tem o triângulo. Esse triângulo 3, 4, 5 é aquele famoso que a gente já conhece. O 3, 4, 5. E aí a gente já sabe que aqui é 90 graus. E a circunferência está inscrita no triângulo. Nesse formatinho aqui, vamos fingir que a circunferência está perfeita lá dentro. E ele quer que a gente calcule a área desse carinha aqui dentro. Vou chamar de R. Nossa, professor, que original. Como que eu calculo o raio do círculo que eu tenho lá dentro? No caso aqui eu posso chamar de circunferência porque eu ainda não calculei a área. Qual que é o raio da circunferência inscrita dentro do triângulo? Nós podemos calcular pela formulinha que a gente viu na aula passada, onde ele fala assim, o Rzinho é igual à área do triângulo dividido pelo semiperímetro. A área do triângulo desse cara não é fácil calcular? Porque é um triângulo 3, 4, 5. É o triângulo que é retângulo, então a gente pode calcular a área do triângulo como sendo base vezes altura dividido por 2, bem tranquilinho. E o semiperímetro? O semiperímetro também, porque a gente tem que é A mais B mais C dividido por 2. A soma de todos os lados dividido por 2. Então esse carinha aqui vai ficar assim, Aqui, quem que eu vou usar de base? O 4. Quem que eu vou usar de altura? O 3. Então a área do triângulo vai ser igual 4 vezes 3 sobre 2. Dá para eu simplificar esse cara com esse, vira 2, 2 vezes 3. A área do triângulo vai ser igual a 6. 6 o quê? Unidade de área. Nós não temos nenhuma unidade, ele não falou nada no exercício, então pode deixar 100. O semiperímetro agora, substituindo, é o pezinho minúsculo, vai ficar 3 mais 4 mais 5. Tudo isso sobre 2. Aqui, pessoal, vai dar 7 com 5, 12. Então, o pezinho, 12 sobre 2, que o pezinho é igual a 6 também. Agora substitui lá. Substituindo aqui, vai ficar o R igual a área do triângulo, 6. Semiperímetro, 6. Opa, aí eu gostei, 6 dividido por 6, o Rzinho é igual a 1. Nossa, que legal. Então significa que a circunferência inscrita dentro do triângulo é do 3, 4, 5. O R é igual a 1? Isso. Então tem mais uma propriedade legal nesse triângulo, que é o famoso triângulo 3, 4, 5. Agora vamos calcular a área. Se a gente for calcular a área dele, como que vai ficar? Bom, a área vai ser do círculo. Agora eu tenho que chamar de círculo, aí não posso mais chamar de circunferência. É o π vezes r ao quadrado. Nós temos que o raio é igual a 1, então a área do círculo vai ser igual a π vezes 1 ao quadrado. Aí nisso, a área do círculo é igual a π. Agora, pessoal, olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim, calcule a área do círculo circunscrito num triângulo equilátero de lado igual a 10. Então, ele fala que tem um círculo. Vamos fingir que esse círculo está perfeito. E ele está circunscrito no triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero aqui, nós temos que o lado dele é igual a 10. E ele quer que a gente calcule a área do círculo. Como que a gente pode fazer esse cara? Bom,
Aí, nós vamos ter que lembrar lá da aula passada, aonde o Rzão é igual o A vezes o B vezes o C, dividido por 4 vezes a área do triângulo. Nossa, professor, eu preciso bastante das aulas anteriores, né? Sim, nós sempre vamos usar as aulas passadas, principalmente em complementos de matemática, onde o conhecimento nessa disciplina é acumulativo e a gente sempre usa o que a gente já aprendeu. Olha só, pessoal, como que eu calculo a área do triângulo equilátero? Equilátero tem todos os lados iguais. Isso significa que aqui é 10, aqui é 10. Ah, professor, eu posso usar a fórmula do semiperímetro porque eu tenho todos os lados e aí fica mais fácil. Tá bom, mas e se a gente usar a trigonométrica? Porque aqui ó, eu tenho que é 60 graus. Então eu fico com a área do triângulo igual a vezes b sobre 2 vezes o seno do ângulo θ. Eu tenho o seno do ângulo θ e eu tenho o a e o b, já sai a área do triângulo tranquilo. Ó. A área do triângulo é igual a 10 vezes 10 sobre 2 vezes o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, nós vamos ter que lembrar lá da nossa tabelinha, que é raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser igual a 100 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. 2 vezes 2 dá 4. 100 dividido por 4, 25. Então, a área do triângulo, 25 raiz de 3. Pronto. Agora, quem mais que eu preciso? Ah, não preciso de mais ninguém. É só eu substituir lá na fórmula para eu achar o R. Se eu achar o R, aí é só eu jogar na fórmula da área, que aí a gente resolveu o problema. Então, vamos achar o R. Ó, o R vai ser igual a 10 vezes 10 vezes 10, dividido por 4 vezes 25 raiz de 3. Aí agora, bom, vamos fazer a continha. Ó. R vai ser igual a 1000 dividido, olha aqui quem que apareceu para a gente aqui, o 100 de novo, 100 raiz de 3, 2 zerinhos vai embora com 2 zerinhos e vai sobrar o R igual 10 raiz de 3. Pessoal, eu não gosto de raiz embaixo, então eu vou racionalizar. Olha só, raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Pronto, racionalizando vai ficar R igual a 10 raiz de 3 e aqui ficaria a raiz de 3 ao quadrado. Aí eu poderia cortar o quadrado com a raiz, então dividido por 3. Pronto. Agora nós vamos calcular a área. Para calcular a área do círculo, ó, tá falando direitinho, professor, é círculo. Π vezes R ao quadrado, e aí a área do círculo vai ser igual a π vezes 10 raiz de 3 sobre 3. Só que, ó, esse carinha aqui é ao quadrado. Quase que eu perdi ali. Hein? Aqui vai ficar esse ao quadrado e o de baixo ao quadrado. Aí a área do círculo vai ser igual a π vezes 100 ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado no caso, vai ser vezes 3, que corta a raiz com quadrado. Dividido por 3 ao quadrado, que no caso é 9. Pronto. Pessoal, se nós estivermos em uma prova e com muita pressa de fazer, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos considerar o π igual a 3, porque daí fica 3 vezes 3 e dá 9 e a gente pode cortar com 9 de baixo. Mas se não acontecer isso, nós só vamos simplificar. Aí vai ficar aqui embaixo 3, aí fica π vezes 100 sobre 3. Essa é a resposta do nosso exercício.